Sabe aquele protagonista ruim? Não é ruim no sentido de ser um péssimo protagonista, mal escrito, mal desenvolvido. É o sentido de não ser um protagonista bom, sabe? Um protagonista malvado, quase beirando o anti-herói. Então, eu creio que o Sanjin-Woo de Solo Leveling, ele é mais ou menos assim. Ele não chega a ser ali o herói clássico que a gente tá acostumado. Aquela coisa de anime que tem o protagonista que se sacrificaria pelos seus amigos e da. Esse não é necessariamente o Sam. Porque quando ele tá lá se sacrificando na armadilha que ele caiu na coisa do arquiteto, a gente vê o pensamento dele. E hoje o vídeo vai ser pra falar exatamente do personagem Sanjin-Woo junto com o resumo dos 6 episódios da segunda temporada de Solo Leveling. Tá muito bom o negócio. Eu aconselho você a assistir Solo Leveling. Se você não assistiu a primeira temporada, eu dei uma resumida nela aqui também. Eu vou deixar no cardzinho aqui, ó, ou aqui, eu não sei que lado vai ficar isso, mas vai ficar aí. Agora, o protagonista em si, no começo a gente vê como ele é. É aquela pessoa fraca, cansada, triste, sozinha. N problemas que um protagonista normal não teria. E nesse caso, o Sam ele é diferente. Porque quando ele, como eu disse lá na armadilha do arquiteto em que ele caiu, quando ele vai se sacrificar pelos outros, a gente vê o que tá passando na cabeça dele. É ele reclamando com que ele é fraco, que porque ele também tem família, etc, etc, etc. A forma como o protagonista ali, ele é escrito, beirou um pouquinho o anti-herói, tá? Porque o natural, assim, do herói clássico e tudo mais, seria ter aquele caráter mais bobinho, sabe? Do tipo assim, tá tudo bem, eu vou me sacrificar pra eles se salvarem. Esse é o básico de anime. Só que o anime de Solo Leveling, ele não é japonês, então as coisas podem mudar um pouquinho. Ele é adaptado de um manhwa, ou manhwa. Meu coreano é péssimo. E em vários momentos, o Sang Jin-woo, principalmente nessa temporada, ele tá demonstrando um pouco mais um caráter um tanto quanto complicado. Na primeira vez que pedem pra ele matar ali os humanos que estavam ali, ele hesita um pouco, ele não quer fazer isso, porque ele ainda tem, assim, tá pensando em alguma coisa. Mas daí ele pensa, pô, eles são caçadores, deveriam estar preparados pra isso. É justificável nesse ponto. E na segunda temporada, assim, um dos momentos que mais eu acho que expôs um pouco o caráter do Sang Jin-woo, aliás, é uma reclamação das pessoas que tão adaptando um pouquinho diferente do manhwa para tentar deixar o protagonista menos questionável, vamos colocar assim, é o caráter dele, porque um dos personagens que tava lá, eu vou resumir no primeiro capítulo, mas ele matou ele para conseguir a sombra dele, entendeu? Então, assim, o personagem do Sam, por enquanto, tá um tanto quanto complexo de analisar, mas assim que episódios novos forem saindo, eu faço um vídeo só do Sanjin-Woo. Agora, vamos pro resumo das coisas. Sim, o Sanjin-Woo ele vai conversar com a diretora da escola e ela fala sobre a Han Song-yi, se não me engano, que é a amiga da Dinar, que é a irmã dele. Ela meio que largou a vida de estudante para tentar se tornar caçadora. Essa garota, a Han Song-yi, ela já participou com o Sam numa dungeon. Participou entre aspas, porque ela não entrou na dungeon. Na dungeon foi só o Sam e o Yudinho. Aliás, eu não consigo falar o nome do Yudinho direito. Nessa também a gente tem vários outros conflitos. Entre eles o irmão do Don-suk, que é o Don-so. É muito criativo, nossa. Que foi morto pelo Jinwoo lá acho que no capítulo 4, mais ou menos, quando ele estava o Sam e o Dinho na caverna, e aí tem a aranha gigante, eles queriam ficar com tudo, matar os dois, mas acabou com tretas, altas tretas. Vai lá conferir o vídeo do resumo da primeira temporada. E a personalidade do irmão do Don-suk, ela é bem estressadinha, tá? Bastante, eu diria. É um cara bem arrogante, bem folgado, mas ele perde pro pai do Sam, que aparece mais lá pra frente. Como o Sam havia prometido que ia ensinar pra Han Song-yi como é a vida de caçador, ele leva ela numa dungeon. Nessa dungeon, ao todo, são 6 membros, se não me engano. E o membro principal ali é o Kim Chu, que é um cara de ranking nível A, arrogante, é válido falar. A personalidade dele torna ele um personagem assim que você não se liga tanto, ou seja, você não vai se importar se ele morrer.
E é importante falar que Kinchu ele pensava igualzinho o Sam lá no começo do episódio, só os fortes merecem viver. Só os fortes merecem as coisas também. E no momento em que eles passam pelo portal, o portal acaba ficando vermelho, o que indica que as coisas vão ser bem pior do que parece. O vermelho acaba levando eles para uma outra dimensão separada da dungeon. É meio complicado de explicar, mas eles vão parar em outro lugar. É um lugar bem gelado, assim, cheio de neve no chão, com gelo, e tudo mais. E tem os elfos do gelo que são bem poderosos, eu diria, filhos da também. E assim, vem uma flecha voando, ela tá pra atingir um, o Sam percebe que ela vai pegar na mina, ele tira a mina e pega no cara que tá de trás, assim, ó. Ele cai. É uma cena rápida, rapidíssima, mas demonstra um pouco da habilidade dos... Como é que é o nome dos colegas? Dos elfos do gelo. E percebendo que a situação tá um pouco difícil, o Kinchu ele resolve separar em dois grupos. O grupo mais forte e o mais fraco ali. Ele não quer ninguém abaixo do ranking B, se não me engano. Porque ele acredita que os outros vão ser um peso muito grande para a equipe. Assim, não que ele esteja errado estrategicamente falando, mas ele tá querendo sobreviver pelo visto a todo custo, que é uma péssima ideia nesses casos, porque ele acreditava que o Sun Jin-woo ele era o ranking, o que é o que tá constando por enquanto, né? Sendo que o ranking dele já assumiu, ele deve estar por volta ali do ranking A ou S até. E nisso o Sam acaba indo com o grupo mais fraco pra um outro lugar e ele pega os outros fortes e vão pra outro. Eles seguem caminhos distintos. No final, a maioria vai ter o mesmo fim, só pra constar. Nessa, o Sam ele tira do inventário dele uns casacos, porque é um mundo de neve. E os pessoal ficam um pouco impressionado, porque não é normal alguém ter um item nesse nível, mesmo a pessoa sendo fraca, e ter essa quantidade de itens no inventário. E aí, como o Sam tá nessa dungeon, ele tá sendo caçado pelas vilas. Caçado entre aspas. Por quê? Porque eles querem o Sun Jin-woo a todo custo, afinal é um caso raro, né? A parte, vamos colocar assim. Só que do lado de fora da dungeon tá rolando uma treta entre o Baek. Pera, eu vou pegar o nome dele aqui porque é complicado falar esses nomes coreanos. Baek Yong-ho e o Dong-soo, que é o irmão do Dong-soo, que tá... Só que essa treta é meio que impedida por um outro colega lá. Ele só chega, bum, tranquilo. E o Sam, ele acaba deixando a galera num lugar seguro porque não dá pra ele andar com aquele monte de gente ali. E às vezes eu acho que ele procura, assim, ficar mais poderoso, obviamente. Então o que ele vai fazer? Ele vai caçar mais sombras, porque ajuda ele bastante. E como lutar contra os monstros dá pra ele experiência, ele adora fazer isso. Ele foi e a primeira coisa que ele encontra são os ursos do gelo, que são bem complicadinhos, mas perdem fácil pro Igris. E eu amo o Igris, é a minha sombra do Sun Jin-woo favorito até agora. De verdade, o Igris, assim, pra mim, as lutas que ele tem são muito bem coreografadas. Enquanto isso, o outro grupo tá lá derrotado, morto, sobrando só o Kinchu, e o Sun tá pegando a sombra dos ursões. Até que surge os benditos... como é que eu posso dizer? Os elfos do gelo, que obviamente vão querer enfrentar a equipe que sobrou, né? O Kinchu, ele viu a equipe do Sam e foi até eles pé da vida, porque como é que eles podiam estar ali? Eles estavam com comida, eles tinham tudo, sabe? Enquanto a equipe dele foi destroçada pelos elfos. Ele ficou puto. Mas mesmo assim, ele apanhou do Sam, porque na hora que ele tava indo pra matar o pessoal, o Sam catou a cabeça dele assim, jogou pro outro lado. Foi uma maravilha. Aí chegam, como eu já falei, os elfos do gelo, e o líder tá montado num cavalo e tá conversando com o Sam. O Sam é a única pessoa que tá entendendo o que o líder dos elfos do gelo tá falando. O nome do líder é Baruka. E assim, o cara tá falando, mas o pessoal não tá entendendo. E em um dado momento, ele fala que a voz, que é o que tá falando na cabeça dele, manda ele matar os humanos, mas não manda ele matar o Sun Jin-woo. O Sun entende que o sistema tá... Como é que eu posso dizer? Ele entende realmente que o sistema tá protegendo ele. Mas eu não creio que seja isso. Aqui eu tenho uma teoria bem pouco elaborada, mas que tá aqui, eu falo no final do vídeo, se eu lembrar, que eu tenho esse problema de memória também. Eu não sigo necessariamente o roteiro, gente, é por isso que às vezes dá uma engasgada, tem uns cortes abruptos assim,
Uma hora eu aprendo. Calma lá. Que o chefe dos elfos de gelo, ele é muito forte, tá? Ele é muito forte mesmo. O Sam, ele vai atacar ele com a espada, só que o coleguinha é mais rápido e consegue desviar. Aí começa uma luta muito louca. Só que o chefe dos elfos de gelo tem ali os seus soldados. Então o Sam não tem outra escolha a não ser usar os seus exércitos das sombras. E assim, o pessoal fica meio impressionado com o que tá acontecendo. Porque eles percebem que esse não é um nível normal. Alguém num nível comum, ranquier, não conseguiria fazer o que o Sam tá fazendo. A luta do Sam com o Baruka tá muito difícil. Porque o Baruka, ele é muito forte. Mesmo lutando o Sam, o Igris, tá um pouco complicado ali eles baterem de frente com o Baruka. E nessa hora o Sam, ele precisava de uma sombra nova, de alguém muito forte. E ele imaginava que o Qingqiu acabaria ficando pé da vida com ele e ia pra cima dele. Então, no meio da luta tá o Baruka, o Sam e o Qingqiu lá atrás. Aí o Qingqiu pé da vida, ele vai correndo pra atacar o Sam. E o Sam, ele falou, pô, não sabia que você ia fazer isso. O Igris cata a espada e no coleguinha. No momento em que ele cai, o Sam levanta a sombra dele e ganha uma nova sombra de um tanque. Porque o cara é um tanque, ele é enorme. E tem um escudo muito poderoso e um machado também muito forte. Aí luta os três, no caso o Sam, a sombra nova que se chama Iron e o Igris contra o Baruka, que acaba sendo derrotado. Só que, um detalhe, o Sam, ele tenta invocar a sombra do Baruka. Ele não consegue. O Baruka é muito, muito forte, provavelmente está em alguns níveis muito acima do que o Sam conseguiria... Como é que eu posso dizer? Do que o Sam conseguiria chegar. Ou seja, o Sam só ganhou ali porque ele lutou em equipe. Enquanto isso, do outro lado do mundo, parece uma figura misteriosa. Um cara fortão, coreano, cabeludo. Ele é meio que o pai do Sanji-Oh. É literalmente o pai. Ele diz isso mais pra frente, lá mais ou menos depois de um episódio, se não me engano. Ele diz isso numa situação tanto quanto complicada, porque a situação é a seguinte: o Dong-soo, que é o irmão do Dong-suki, tá indo lá interrogar o colega, porque acharam um cara que ele fala coreano, ele parece um monstro. Ninguém sabe falar o que ele tá falando, né? Aí chama quem? O nosso Rank S, que é o Dong-soo. Ele diz que pro cara que esqueceu o filho dele, porque nesse momento o... Como é que é o nome dele? É Hwang-suk. Eu tenho uma colinha aqui dos nomes das pessoas, porque eu não vou lembrar. O Hwang-suk, Hwang-san, ou sei lá como fala, eu vou escrever o nome dele aí, você que sabe falar coreano, fique à vontade. Mas, ele diz pro cara esquecer que o filho dele já tá morto. Nessa hora, a aura dos dois começa a brilhar. Infelizmente, eles não deixam a gente ver a luta completa desses dois. No final, corta pra um outro cenário, onde o Yudinho tá querendo assumir a guilda, sabe? Eles vão pra outro lugar. Mas no final da luta desses dois, o cenário tá todo destruído e o Dong-soo tá lá no chão, assim, acabado. Ele só vai parar numa cama de hospital todo enfaixado, galera. O pai do Sanji-Oh é forte. Aí o Sam, ele acha que ele tá forte o suficiente pra continuar e seguir em frente naquele castelo dos Cerberus, que apareceu lá na primeira temporada. Porque antes ele não tava conseguindo nem bater de frente com os Cerberus. Mas agora ele acha que ele aguenta. Ele vai pra lá e ele enfrenta muitos personagens. Ele enfrenta e ele ainda tem um pouquinho de dificuldade com algumas coisas. Ele consegue ali alguns ingredientes também pra elixir da vida da mãe dele, que ele tava precisando, né? Só que ele resolve sair dali e voltar, porque tá tranquilo, né? Depois de sair lá da dungeon, ele vai medir seu nível de novo, porque ele gostaria de ver se ele aumentou. E pelo menos pra saber em que nível ele tá, pra ter uma noção de como vão ficar as coisas dali pra frente. E a máquina acusa erro, o que quer dizer que o Sam, ele finalmente chegou no Rank S. Só que, tipo assim, agora as guildas vão ficar tudo atrás dele, porque realmente foi confirmado que o cara é um Rank S e todo mundo quer um. Se não me engano, ali na história a gente tem 4 até agora. 4? Se não me engano E um desses que é, assim, todo poderoso, é o Gogunye, que vai falar com ele. Lá no hospital, quando o Sam tá vendo a mãe dele, o Go chama ele pra ir em uma guilda. Só que o Sam, ele acaba recusando, porque o que ele quer é caçar monstros à vontade, sabe? Ele não quer seguir uma guilda, pelo que ele diz ali.
Ele quer isso porque só assim ele vai poder continuar subindo de nível e só assim ele vai conseguir alcançar o objetivo dele, que é conversar com a mãe dele. Conversar com a mãe dele não, curar a mãe dele. O Sam, ele tá querendo subir de nível e tá querendo um pouco de dinheiro, só que as guildas vão ficar em cima dele porque ele é rank S, então ele meio que entra numa dungeon de mineração. Daí ele consegue dar lá uma disfarçada dos documentos e tudo mais. E nessa dungeon de mineração, ele acaba conhecendo a caçadora Cha, que é a vice-líder de uma das guildas que eu esqueci o nome. E dessa guilda, dessa dungeon que ele tá fazendo a mineração, tem uma equipe pequenininha ali de vários caçadores, se não me engano uns 10, mais ou menos, é muita gente, pra conseguir enfrentar ali uns chefes, sabe? E um pouco mais a fundo na guilda. E eles dizem que precisam de um carregador. E o carregador que eles falam é aleatório, pode ser qualquer um. Nessa hora o Sam se oferece pra ir, porque daí ele acha que é uma chance pra ele poder explorar também um pouco mais a dungeon toda. Apesar de inicialmente a dungeon parecer de nível baixo, a medição dela meio que foi errada. E aí também é outra coisa que vem à cabeça é como é que sai tanta dungeon errada assim quando o Sam tá perto? Porque primeiro era aquela dungeon que ele entrou e ficou vermelha, que transportou ele para outro lugar. Agora é essa, que era um nível mais básico, agora tá beirando o rank A, rank S a dungeon. Então, assim, eu acho que o sistema às vezes ele faz isso de propósito. Por quê? Porque o objetivo do sistema é trazer de volta o Monarca das Sombras, ok? Isso aí é assim, essa é a minha teoria, não é nem teoria, eu acho que é isso mesmo que tá no manhwa. Porque tudo que o sistema tá fazendo tá beneficiando que o Sun Jinwoo evolua, se torne uma pessoa tanto quanto complicada, vamos colocar assim. E nessa todo mundo meio que se mete em problema. Porque agora a dungeon já não é mais o nível que estavam achando ali, é um nível maior, tá todo mundo fudido. E o Sun, e não tem como eles saírem da dungeon, tá? O portal foi selado pelo chefe dali, que é um orc chamado Kargalgan ou Kalgargan. Kargalgan. Aí tem as criaturas lá lutando contra toda a equipe, né? O Sun ele resolve interferir de forma furtiva, porque senão até pra ele vai sobrar um negócio ali, vai acabar todo mundo morto mesmo. E nessa hora é onde o líder deles tem a decisão de recuar, porque ele acha que aquela dungeon não é pra eles ainda. E não importa o que tenha lá dentro, ele não quer perder a sua equipe. É um líder sensato. O Sam até duvida em um dado momento que ele vai querer voltar. Ele pensa, não, ele vai querer continuar por causa de todos os traumas que o Sam já passou também. E ele acha que é até justificável se ele quisesse continuar. Mas não, o cara quer voltar, é uma pena que não dá, porque como eu falei, o portal está selado. Aí, como é que eu posso dizer? Os outros orcs acabam querendo levar todos eles ali para conhecer o líder deles no começo. O líder da equipe ali, inicial, que é o Ki-Hon, ele tenta atacar o orc líder, mas só ele, porque os outros estão paralisados de medo, exceto o Sun Jinwoo, que tá lá esperando o momento de agir. O Kalgargan é muito poderoso, muito. Ele tem assim umas habilidades muito apelonas, além de uma força física muito grande e um exército também bem grande. Vendo que não tem outra opção, o Sun Jinwoo acaba interferindo, porque não tem mais o que fazer. Ali já lascou tudo, ali já tá, não tinha como ele não interferir. Ele ainda fala, olha, eu nem iria interferir porque essa é uma dungeon de caçadores. Mas, vendo que não tenho outra escolha, eu posso eliminar todos eles. Modestamente ele diz, eu posso eliminar todos eles. Aí o líder da guilda dá o ok dele, o Sam manda o Sam manda lá o exércitozinho dele levantando, que é uma cena muito legal, porque ele vai andando assim, vai ficando as sombras atrás dele, é muito bom. E ele invoca os guerreirinhos, uma cambada de gente muito poderosa, e ainda dá um buff no povo usando uma habilidade que ele conseguiu na dungeon do Castelo dos Cerberus. E usando ali todo o seu poder, toda a sua coisa, o Sam tá ganhando
facinho dos outros orcs. Os orcs, eles são uns níveis mais elevados, mas o Sun tá com equipamento bom a ponto dele ter elixir de mana e conseguir manter o exército dele por mais tempo. Aí, antes de continuar aqui, eu tenho que falar pra você que essa luta tá linda. Todas as lutas de solo leveling, pelo menos na segunda temporada, eu achei melhores do que a da primeira. A da primeira é ótima também, mas a segunda, assim, tá muito bonito. Tá legal, o desenvolvimento, a coreografia das lutas, a animação, tá tudo muito bem feito. Eu lembro da luta do Ygritte na primeira temporada, que eu achei ótima, ótima mesmo. O Ygritte e o Sam lutando ali foi lindo. E essa não perde em nada. É ótima também. Solo Leveling tá mantendo assim um padrão de qualidade legal até. E eu também tô tentando manter um padrão de qualidade muito legal nesses vídeos. Então se você puder deixar o seu like e a sua inscrição, eu agradeço demais. Agora aqui, voltando pra história do vídeo, acaba que o Sam levanta também os orcs. Os orcs lá do Khal Gargan. E é foda, porque todo mundo fica meio com os olhos desse tamanho assim, falando, nossa, o cara tá apelando, ele realmente está apelando. E assim, o Khal Gargan, ele fica meio, como é que eu posso dizer, meio acuado, porque ele fala, por que isso tá acontecendo agora? Ele fica tipo, por que tá acontecendo isso agora? Quando eu acordei neste mundo, foi me dito pra caçar os humanos. A voz também fala com o Khal Gargan, tanto que ele tem o mesmo bug do Baruka, no momento em que ele vai falar sobre isso. Então, sabe o que aconteceu lá? E isso é o mais interessante. É como eu falei, o sistema, pra mim, ele tá manipulando tudo ali pra nascer o Usher. O sistema, ele não tá necessariamente ajudando o Sun Jinwoo. O sistema tá se ajudando a fazer o que ele tem que fazer, que é nascer um novo monarca das sombras. O Khal, ele acaba lutando com todo mundo. Todo mundo não, com o Sun Jinwoo. E, obviamente, ele perde, porque o Sun Jinwoo é o protagonista. E muito apelão, muito poderoso também. Nessa hora, o Sun, ele não vai ficar com toda o tesouro da dungeon, porque, né, não dá, né, gente? Então ele vai lá e fala que ninguém vai ligar se ele pegar a sombra do Khal Gargan. E ele realmente levanta a sombra dele, só que como ele não consegue falar o nome do coleguinha, aliás, eu também não conseguiria se eu não tivesse anotado, ele renomeia ele como Tusk. É até que bonitinho. Nessa hora, o pessoal da guilda tava lá. O Sun, ele tava tão focado em pegar a sombra, em lutar contra os orcs e ver até onde tava a extensão do seu poder, que ele esqueceu dos colegas. E a caçadora Cha, que é a vice-líder de uma das guildas, tá ficando apaixonada pelo Sun Jinwoo, só pra constar. Ela foi lutar, assim, ela foi atrás dos outros membros ali da guilda com uma picareta. Ela lutou com uma picareta. E como o Sun tá com muito poder, o pessoal chega e pede para as outras pessoas ali se eles conseguem guardar esse segredo, porque não é algo assim que eles queiram coisas que seja espalhado por aí. E o Sun Jinwoo também. E nessa hora o Ki-Hon, ele fala que não sabe os motivos, não sabe o porquê o Sun tava ali como carregador, mas ele salvou a vida dele e da equipe dele. Então ele tá devendo isso pro Sun e tá tudo bem. Ele vai guardar o segredo dele. E temos também depois uma conversa do Ki-Hon com o líder da guilda que ele faz parte, que é também a vice-líder, é a Cha, falando sobre o Sun ser muito forte. Ele tem a velocidade de um assassino, a força de um guerreiro, puxando o saco mesmo. E o líder pergunta pra ele se numa batalha 1 a 1 quem iria ganhar. Aí o Ki-Hon ainda fala, senhor, ele foi numa dungeon sozinho e conseguiu matar todo mundo, né? A gente precisa de ajuda, tanto que eles estavam em 10 membros. Era muita gente. Tudo isso pra uma guilda. O Sun não, ele consegue fazer sozinho. E nessa hora é mais uma guilda que basicamente quer o Sun ali participando dela para que ela tenha mais poder. Eu ainda vou fazer um vídeo separado para falar sobre o Sun Jinwoo, porque eu acho ele um protagonista muito legal, muito bom mesmo. Se você não assistiu Solo Leveling, assista. Solo Leveling vale muito a pena. É muito bom. Tem assim algumas coisas diferentes da adaptação na obra, por questões
provavelmente políticas? Tem, mas é bom, continua sendo muito bom. Eu tento postar agora pelo menos um vídeo na semana. Eu prometo que eu vou tentar colocar mais assim que minha situação normalizar por aqui. E esse daqui por enquanto é o nosso cenário. A gente não tem muita coisa, isso aqui é o guarda-roupa. Mas eu vou melhorando à medida que dá. Esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer muito você por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like. O seu comentário pra mim é muito importante. Pode ser pedindo tema de alguma coisa. Pode ser pra falar sobre qualquer coisa que você queira. Anime, filme, série, jogo. Só vai. Ou até pra dar uma crítica construtiva assim. Eu ficaria muito feliz. Eu agradeço você por ter assistido mesmo até aqui. Se inscreve no canal que tem vídeo toda semana, pelo menos um. E é isso, galera. Até a próxima.